Fala, parceria, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo, uma questão, resolução de questões, direito constitucional. Essa questão caiu no CESP em 2022 para policial penal. A questão diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal de 1988 dispõe que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Esse dispositivo constitucional é classificado pela doutrina como norma de eficácia. Antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e queria te mostrar que temos uma playlist com outras questões resolvidas de direito constitucional. O assunto tu já sabe, é mais velho que andar pra frente. Qual que é esse assunto? Aplicabilidade das normas constitucionais. Aí a própria questão já te trouxe aqui qual é a subdivisão dela, mas vamos lá no nosso mapa. Tu sabe que aqui o negócio é macetado, é pra gente decorar a matéria, sem mistério. É papum, é estabelecer quais as ligações que a gente tem que fazer no mapa mental, por isso que eu amo o mapa mental. Falou numa palavra, aplicabilidade de normas constitucionais. Tem que sair da tua cabeça algumas setinhas, e essas setinhas são ligações que tem que ter bem claras aqui na tua cabeça, para tu não errar questões. Então vamos fazer esse esquema. Quando a gente fala de aplicabilidade das normas, são três, segundo a doutrina clássica, são três. Aquela de eficácia plena, a de eficácia contida e a de eficácia limitada. A plena, a aplicabilidade dela é imediata, direta e integral. Uma norma de eficácia plena, ela possui efeito desde a entrada em vigor da Constituição e ela não pode ser restringida. Já a norma de eficácia contida, ela possui aplicabilidade imediata, direta e olha o que a doutrina diz, possivelmente não integral. Possivelmente não integral. Ela também possui efeitos desde a entrada em vigor da CF. Só que aqui tá a sacada. O que diferencia ela da plena é que ela pode sim sofrer restrições. Pode sofrer restrições. E aqui tá a primeira sacada que eu quero te deixar. Por quê? Porque tu nunca mais vai ler contida como contida. Tu vai ler a contida como contível. O nome dela, se eu tivesse elaborado essa teoria, eu ia colocar o nome dela de contível e não contida. Ou seja, contível. Por quê? Porque ela é igual à outra, ela é igual à plena. A única diferença é que ela pode sofrer restrições. A diferença entre elas vai estar aqui, ó. Uma delas não admite restrições e a outra pode sofrer restrições. E a limitada, o apelido que eu vou dar para ela é incapaz. Incapaz por quê? Porque a aplicabilidade dela vai ser indireta, mediata ou reduzida. Por que, olha a sacada, por que indireta? Porque ela por si só, diretamente, não tem condições de produzir efeitos, porque ela é incapaz. Então ela precisa de uma regulamentação, ela precisa de uma lei, ela precisa de edição para que ela produza efeitos. Então é indireta. Ou seja, ela não produz efeitos desde a entrada em vigor da CF. Ela produz efeitos somente a partir da edição. Efeitos a partir da edição. E aí a doutrina ela subdivide as normas de aplicabilidade limitada em duas, que são, tá apertada aqui, subdivisão, de princípios institutivos ou organizativos e de princípios programáticos. Os programáticos são programas a serem implementados pelo Estado e os institutivos são geralmente de órgãos. Vê se vai caber aqui no esquema. Órgãos e programas implementados. Ficou apertado, mas coube. Aí agora eu vou fazer observações. Observações. Sinônimo de contida, que aparece na doutrina. Eficácia, ela pode ser contida ou prospectiva. É a mesma coisa. Quando a gente fala que a aplicabilidade da norma ela é reduzida, é o mesmo que dizer que ela é diferida. Diferida. Essa letra tá uma porcaria. Eu sei que tá uma porcaria, mas o esquema não ficou bonito, mas o texto ficou legal, só pra gente organizar as ideias, tá? Vamos lá. Aplicabilidade das normas. Plena. Possui efeitos
Imediato, direto e integral desde a entrada em vigor da Constituição não admite restrição. Contida, que deveria ser contível, também chamada de prospectiva, possui aplicabilidade imediata, direta e possivelmente não integral. Possui efeitos também desde a entrada em vigor da CF e pode sofrer restrições, admite que lei contenha. Limitada, que deveria ser incapaz, por quê? Incapaz de produzir efeitos até a sua edição. Possui aplicabilidade indireta, precisa de uma edição mediata e reduzida, que também é chamada de aplicabilidade diferida. Possui efeito somente a partir da sua edição e a sua subdivisão é princípios institutivos ou organizativos, sendo que geralmente cria órgãos, ou programático, que implementa programas a serem implementados pelo Estado. Beleza, com esse esqueminha, vamos para a nossa questão agora. Vamos ler de novo. O artigo, parágrafo 2º, dispõe que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Esse dispositivo constitucional é classificado pela doutrina como norma de eficácia. Tá, eu te falei que contida, olha só a sacada, eu nem precisaria ficar na dúvida entre a A e a D. Eu não precisaria ficar na dúvida por quê? Porque se eu sei que a A e a D é sinônimo, que contida é sinônimo de prospectiva, então, ou a questão está errada, ou não pode ser nenhuma das duas. Então, isso já me elimina duas alternativas, certo? A aplicabilidade plena já é eliminada porque ele diz aqui mediante lei complementar. Então não tem como ser a plena, porque se precisa de lei complementar, ela precisa de regulamentação, ela precisa de edição para produzir efeitos. Tudo bem, agora a questão já me disse que ela é limitada, mas por que ela é limitada? Percebe que se os estados quiserem criar regiões metropolitanas, por exemplo, se não tem a lei complementar, eles teriam como criar? Concorda comigo que ela limita e que se não tiver a referida lei complementar não tem como exercer esse direito? Então ela se encaixa perfeitamente na definição de norma de eficácia limitada. Agora, o que a questão realmente quer saber é se isso se trata de princípios programáticos ou de princípios institutivos. Veja bem, o que eu te falei ali, que geralmente cria órgão e que a programática ela veicula programas a serem implementados pelo Estado. Embora instituir regiões metropolitanas não seja órgãos, tu concorda comigo que princípios programáticos, se tratando de programas a serem implementados pelo Estado, não combina? Por quê? Porque uma região metropolitana ela não vai caber no conceito de programas a serem implementados pelo Estado. Quer ver um exemplo de princípios programáticos? Está aqui no artigo 196 da Constituição, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Ou seja, está dizendo que o Estado vai instituir programas, políticas para garantir a saúde. Percebe que não tem como enfiar instituição de região metropolitana nos princípios programáticos? Então, ela se trata sim de princípios institutivos, ou seja, institui, nesse caso, uma região metropolitana. Então, o nosso gabarito vai ser a letra C, sim, parceria. Então era isso, parceria. Não se esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixa aí a playlist de dicas de estudo e de direito constitucional para continuar estudando com a gente. Tamo junto, até a posse. Um grande abraço e até a próxima. Fala parceria, tudo certo, vamos escutar para